Frankislene guardou muita coisa para si mesma. Na minha adolescência eu tive que ser forte, então como mãe eu tive que ser forte, então todos os momentos da minha vida eu tive que ser forte. Ela desenvolveu depressão. Comecei a ter crises fortíssimas depois disso. Nessas crises eu fiquei impossibilitada de trabalhar. E a igreja apoiou muito a cura. De repente chegava sacolinhas de medicação, chegava o dinheiro com o valor da consulta. Então a igreja se comoveu com a minha história, com a minha situação. O Identidade está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais Identidade, o seu programa de boas conversas, né? Com pessoas reais que viveram e vivem desafios como eu e você. Essas nossas conversas são sempre muito inspiradoras para que você supere os momentos difíceis e se apegue cada vez mais em Deus. Já é tarde da noite, talvez você teve um dia corrido, inclusive cansativo. Eu fico muito feliz de poder estar conversando aqui com você agora, porque eu tenho a oportunidade, inclusive, de te oferecer um presente especial. Presente mesmo, porque é grátis, viu? Totalmente grátis. Aqui nessa revista, a Fique Leve, você vai ter conforto e esperança. Com ela, você vai aprender mais sobre como lidar com as suas emoções. Ela fala sobre a saúde física, mas fala também sobre saúde emocional. Uma parte super importante da revista é a parte emocional e também a parte espiritual, para que você possa se sentir mais perto de Deus. Para receber a revista Fique Leve gratuitamente aí na sua casa, você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 3121 ou enviar uma mensagem de WhatsApp. Nosso telefone é o 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você diz que viu a revista Fique Leve aqui no Identidade, faz um cadastro muito simples, muito rápido, tanto a revista quanto o envio até a sua casa não tem custo nenhum, tá? Só pedir e esperar chegar. Aproveite. A minha conversa de hoje é com a Fran. Ela é psicóloga, passou por um quadro muito forte de depressão. Esse momento foi muito importante para mudar algumas coisas na vida dela e também na vida dos pacientes dela. Frankislene guardava bagagens emocionais da infância, adolescência e de um divórcio difícil, e tudo desabou de uma vez só. Ela ficou em uma situação tão complicada que se afastou do trabalho e recebia ajuda da família, dos amigos e da igreja para custear seus tratamentos. Frankislene viu muitos milagres e a mão de Deus atuando através de pessoas ao redor. A Frankislene vai estar aqui comigo nessa noite para contar sobre esse grande testemunho. Daqui 30 segundos, ela vem falar os detalhes de como tudo aconteceu. Não saia daí. De volta aqui o Identidade, a Fran já está aqui junto comigo. Boa noite, Fran, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo bem. Olha, eu queria te agradecer porque a gente vai falar de um assunto que infelizmente ainda é muito tabu, né? A gente vai falar de depressão. E aí algumas pessoas que sofrem dessa doença, e são muitas pessoas, né? Ao redor do mundo que sofrem dessa doença, mas uma parte dessas pessoas, elas não se sentem ainda muito confortáveis em abrir o coração e falar publicamente sobre a doença. E aí eu acho que você tem um fator ainda maior, né, que te impossibilitaria de ter uma conversa pública, porque você é psicóloga. Então, até te agradecer pela coragem de falar sobre esse assunto. E aí, de repente, a minha primeira pergunta é: como é um profissional que cuida, né, das emoções de outras pessoas, se percebe com depressão? Foi mais difícil para você, por ser psicóloga, aceitar essa condição? Foi muito difícil, porque até então eu já há algum tempo eu vinha apresentando alguns sintomas, mas o profissional, ele é o mais difícil de se cuidar, porque até a gente aceitar é difícil. Então, quando eu comecei a ter alguns sinais, eu percebi que começou eu ter sinais com o corpo. Meu corpo começou a apresentar sinais de cansaço, eu não dormia bem, eu passava a noite em claro, então já eram alguns sinais pontuais, né? Eu, como profissional, já sabia disso, mas não aceitava. Até que eu comecei a me isolar das pessoas e minha família não sabia, porque até eu também não conversava com a família, não conversava com os amigos, que eu estava ruim.
e comecei a me isolar. Algumas amigas perceberam o meu isolamento porque eu sou uma pessoa muito falante, né? E sou muito assim, comunicativa, então elas perceberam que eu comecei a me isolar. E mãe, você já viu como é que mãe é? Aí mãe percebeu que alguma coisa estava errada e ela veio para minha casa. Minha filha estava de férias, estava na casa dela. Quando ela chegou, eu estava no pior momento mesmo, e eu não aceitava ajuda. Eu achava que eu iria dar conta e foi muito importante a intervenção da minha mãe. Porque uma pessoa que está emocionalmente abalada, emocionalmente machucada, vamos dizer assim, doente, ela precisa da intervenção de outra pessoa, porque ela fica com todas as suas faculdades comprometidas, o seu discernimento fica comprometido. Me fala uma coisa, por que você não aceitava ajuda? Você acha que é, mais uma vez, o fato de ser uma profissional da saúde emocional, né? Ser uma psicóloga, então você achava, não, eu tenho todo um instrumental para passar por isso e eu vou conseguir e tudo mais? Ou essa é uma condição que você percebe em todo mundo que tem a depressão? Porque, né, passaram pessoas aí por você que tinham depressão e agora você está vivendo isso. Então, minha pergunta, é uma condição da pessoa em depressão ou o fato de ser psicóloga é o que trouxe esse ponto de eu vou conseguir me resolver sozinha? Foi mais complicado porque eu tive sempre que ser forte. Desde muito pequena eu tive que ser forte, na minha adolescência eu tive que ser forte, então como mãe eu tive que ser forte, então todos os momentos da minha vida eu tive que ser forte. E isso, você sendo forte o tempo todo, para você dizer que agora você está fraca, é muito complicado. Então foi o que aconteceu literalmente comigo. E com alguns pacientes acontece isso, o fato deles conviverem muito tempo com a doença e conviverem muito tempo no trabalho, com muitas responsabilidades, é mais difícil a aceitação. E alguns transtornos que eu desenvolvi que o médico pontuou, classificou junto com os transtornos, foi justamente por ter sido forte. Quando eu era pequena, aos 7 anos, eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Porém, foi diagnosticada como uma convulsão não epilética, completamente epilética, mas para um quadro epilético. E aí eu fui medicada, fiz tratamento até os 15 anos de idade. Eu vivia em um lar conflituoso, meu pai era alcoólatra, então você imagina, né, a cabeça de uma criança em um quadro desse. Ali eu tinha que ser forte, porque eu tinha na ideia que eu tinha que proteger a minha mãe, que eu tinha que estar atenta às reações do meu pai, que era uma ótima pessoa, mas quando bebia se transformava. Então, aquela sensação de sempre ser forte, de sempre estar presente, de sempre estar atenta, eu não podia abrir mão em momento algum disso. E quando o quadro evoluiu, eu estava terminando a faculdade de psicologia, foi em 2018, no finalzinho de 2018, eu fiz a minha formatura em setembro, minha formatura foi dia 26 de setembro de 2018, e aí quando foi em dezembro eu comecei a apresentar os primeiros quadros, né? E aí foi onde começou o ano da minha vida, foi o finalzinho de 2018, aí pegou 2019 e 2020 foi onde eu tive a recaída. 2018 eu comecei com alguns tratamentos básicos, porque até então não aceitava que eu era uma pessoa que estava em uma depressão maior. Sim. Né? Eu não aceitava isso. E aí veio esse período de pandemia, né? Que todo mundo já ficou com alguma dificuldade emocional e aí, claro, uma recaída também com você. Deixa eu só te colocar uma questão ainda. Você estava falando da sua infância, né? E de como você sempre se colocou numa posição de ser forte, não demonstrar qualquer sentimento ruim ou qualquer fraqueza, né? Com 12 anos, você, né, um pouco depois aí desse primeiro episódio, você teve a perda do seu pai. E também você não se permitiu viver o luto. Mais uma vez vem aquela história de, né, tentar ser forte. O quanto isso foi um prejuízo para o que desembocou depois, né, essa doença? O quanto não se permitir viver um luto e tentar sustentar uma força foi prejudicial para você? Foi prejudicial. Na faculdade, quando eu entrei no segundo, com 2 anos,
eu fiz terapia justamente por questões do luto mais elaborado, né? Porque o psicólogo, ele faz uma checagem e vê o que, que não está, o que, que está evidenciado que pode atrapalhar no processo terapêutico do paciente. Então, eu fiz acompanhamento psicológico por 6 meses para trabalhar a questão do luto. Eu achei que eu estava pronta. Só que com os outros problemas que vieram depois disso, eu achei que estava pronta, que estava tudo bem. Em 2018, eu tive uma separação conflituosa. E logo quando eu terminei a faculdade, em janeiro, eu comecei a apresentar os primeiros sinais. Em novembro, entrei em tratamento. Em dezembro, eu já estava emocionalmente bem. Quando foi em janeiro, me chamaram para fazer um velório. Eu fui fazer esse velório e fui fazer o processo de despedida. O rapaz, ele tinha problemas mentais, né? E precisou da intervenção de um psicólogo para fazer essa despedida. E para mim foi terrível essa parte, porque meu pai, ele morreu de tétano. E eu não tive contato, eu não tive como pegar, e eu fui dopada no momento do velório, então eu não passei pelo processo do luto. Quando eu fui fazer essa intervenção, eu tive que pegar na mão do rapaz, passar a mão dele na mãe, fazer todo aquele processo de despedida. Aquilo me chocou. Só que até então eu não percebi. Houve um momento em que a família veio para cima e me abraçou junto com ele. E eu me senti ali sufocada. Ali foi onde que foi outro gatilho. Na verdade, o trauma não tinha sido curado, né? O trauma do luto. E aí foi um gatilho inicial para realmente eu desabar. Comecei a ter crises fortíssimas depois disso. Nessas crises eu fiquei impossibilitada de trabalhar, fui afastada. Eu automaticamente me afastei do trabalho, porque conscientemente eu sabia que eu não estava bem para cuidar de outra pessoa. Então, me afastei do trabalho. E aí vieram os problemas financeiros também, porque eu tive que iniciar um tratamento e eu não queria. E minha mãe, não, você precisa ir no psiquiatra, que é um preconceito também. Falou que é psiquiatra, não, tá doido. E precisamos entender que o psiquiatra é para que a gente não fique doido, né? A medicação é para a gente não ficar doido. E nisso, minha mãe, ela insistiu, eu não quero ir, não vou, porque também, como profissional, a gente entende que tem muitos psiquiatras que eticamente não trabalham, né, da forma que deveriam, mas existem uma grande maioria também que hoje eles estão muito humanizados no trabalho terapêutico, eles estão com um trabalho terapêutico dentro do trabalho deles, isso é muito importante. Uma dica importante, o psiquiatra que conversa com você, que para conversar com você, esse é o psiquiatra. Claro, não é simplesmente o profissional que vai passar uma receita, né? Não, ele precisa conversar com você, ele precisa saber da sua história. Claro. Deixa eu te perguntar uma outra coisa também, Fran, porque você citou que a sua mãe, ela foi quem teve toda essa percepção, né, de ver que você não estava bem. Você citou aqui o seu divórcio, você também tem uma filha. E aí a sua filha, acho que nesse momento aí da sua grande crise, estava na faixa dos 14 anos, né? Como é que ela... Ela tem 14 anos, ela tinha 13, estava com 12 para 13 anos. Como é que ela percebia os sinais e como era conviver com ela, estando tão mal emocionalmente? Minha filha, ela é uma grande heroína assim, na minha vida, porque ela iniciou o tratamento junto comigo, porque ela começou a cuidar de mim, a dar os medicamentos, a saber quando eu não estava bem, porque não é porque você está tomando a medicação que é um milagre, não. Existe todo um processo. Eu comecei com a medicação e quando... eu lembro que foi uma sexta-feira, eu fui para o médico, que minha mãe recebeu a indicação de um especialista muito bom aqui na minha região, e eu tenho uma amiga, a Gilândia, que ela é psicóloga também, é minha irmã de igreja, e ela assim, é uma mãezona para mim. E eu falei, Gil, me indica um psiquiatra bom. Até então, de tanto minha mãe conversar comigo, eu falei, não, eu vou ter que ir, porque realmente eu não estou bem. Aí Gil indicou o mesmo psiquiatra que minha mãe havia recebido indicação. Então eu falei, isso é de Deus, minha mãe é de Deus, minha filha. Eu orei, então nós vamos nesse.
eu estava tão ruim, eu estava tão ruim que às vezes eu acordava à noite, minha mãe estava orando na minha cabeça, ela não dormia, ninguém dormia, porque eu estava todo momento ali em um estado muito vulnerável. Então Nossa, foi todos muito ficavam à agudo, minha né? volta. Foi muito Isso, eu agudo estava os em um sintomas. estado... Exatamente. E aí eu fui nesse especialista, ele ficou 2 horas em atendimento comigo. E aí começou a luta, que como eu estava numa situação muito grave, eu tinha sido diagnosticada com 4 tipos de transtornos, eu tive que entrar com 16 medicamentos. Eu tomava 16 medicamentos por dia. E esses medicamentos, eles não podiam passar do horário, não, tinha que ser todos ali no exato momento. E aí, quando foi no sábado, na sexta-feira o atendimento, no sábado, eu tive a pior crise da minha vida, porque a medicação, ela faz o quê? Ela faz um efeito rebote. Aí, durante uns 15 a 30 dias, dependendo do organismo, ela meio que intensifica tudo que você está sentindo para depois ela estabilizar. Entendi. Só que o psiquiatra não tinha orientado a minha mãe. E como eu não estava emocionalmente bem, não me passou pela mente de poder orientá-la nessa parte, né? Porque eu faço esse processo de orientação com meus pacientes. Então, você vai tomar medicação, mas vai acontecer isso. Eu Agora, tive Fran, uma crise tão... eu quero entender como é que o remédio, nesse primeiro momento, não te ajudou, mas depois, obviamente, te ajudou. Tem um outro elemento também na história, né, de que quando a gente está num ambiente cristão, algumas pessoas têm uma visão muito preconceituosa também de que a depressão é a falta de Deus. Se a pessoa tivesse com Deus, ela não estaria passando por aquela doença. Aí tem muita coisa na sua história, né? É profissional da área emocional, é cristã, como é que se aceita que está com depressão e se aceita tomar um remédio, inclusive? Só que eu tenho que fazer uma paradinha aqui para o intervalo. Tá, ok. Na volta, a gente já adiciona esse elemento e entende como hoje, graças a Deus, né? Essa situação da depressão na Fran está em controle. E você também, que de repente está acompanhando a gente e passa por uma situação muito parecida, também pode viver uma situação de controle como ela tem hoje. Intervalo rápido e a gente volta já. De volta aqui, o Identidade, a gente está conversando com a Fran, enfrentou uma depressão extremamente profunda. Para a gente entender, acho que o nível da profundidade da depressão, né, que a Fran passou, ela tomava 16 remédios todos os dias, então realmente não era uma situação nada simples. Você estava contando, né, Fran, antes da gente sair para o intervalo, sobre como os remédios, ele num determinado momento, ele começa com um efeito rebote, eu nem sabia disso, né, intensificando, mas depois existe um equilíbrio. Você estava contando de como você se negou por muito tempo a visitar um psiquiatra, a tomar uma medicação. Você achava que você tinha todos os instrumentos para poder se livrar daqueles sintomas. Eu acho que você nem se considerava depressiva, né? Você se considerava, Não. Estou tendo sintomas aqui. Aquele fato que eu coloquei, né? Olha, quem está com Deus não tem depressão. Era um preconceito que você também tinha? Ou o fato de ser psicóloga, estudar profundamente a química cerebral, te fazia entender algo diferente disso? Na verdade, eu nunca tive esse preconceito. Eu nunca tive porque eu sempre palestrei. Eu tenho mais de 10 anos como palestrante, então eu sempre entrei nessas áreas emocionais, mesmo antes da profissão. E aí eu entendia todo o processo, então eu nunca achei. Ter depressão, eu era uma pessoa que praticamente eu vivia a maior parte dos finais de semana fazendo trabalho evangelístico. Eu participei de missões Calebs, eu sempre fui ativa na igreja, pregava, fazia palestras. Então não é falta de Deus, pelo contrário. É no momento em que você mais precisa estar perto de Deus, é nesse momento. E aí a combinação de ciência e fé, né? Então você vai ter um médico... A combinação de ciência e fé. Você vai ter um médico que vai te atender, vai te passar uma medicação e, claro, a fé vai contribuir. Queria que você voltasse a falar sobre o aspecto do remédio, né? Como é que você conseguiu, então, superar aquela fase que você não se lembrou, né? Naquele momento você era realmente paciente, não se lembrou como profissional do primeiro efeito do remédio ali. E como, passado esse momento, esse equilíbrio veio?
eu tive a ajuda de uma profissional, a Gilândia, ela trabalha com uma terapia chamada MDR, e essa terapia foi indicada pelo meu psiquiatra, ele falou, você precisa utilizar, entrar em tratamento urgente com essa terapia, porque é uma terapia que ela trabalha com os traumas, e ela é uma terapia emergencial, ela vai no foco do trauma e descongela o trauma para haver uma cura ali. E eu tinha muitos traumas de infância, e com isso eu precisava urgente de um tratamento para voltar ativa. Com isso, ela iniciou um tratamento intensivo comigo de 9 dias. Eu fiquei 9 dias na casa dela. Ela me convidou para ir para a casa dela. Eu entrei em tratamento com essa terapia. E essa terapia mudou a minha vida. Com 9 dias, eu estava pronta para voltar para o trabalho. É tanto que quando eu voltei para minha cidade, as pessoas esperavam que eu estivesse totalmente abalada ainda. Claro. Eu voltei uma outra pessoa, voltei atendendo. Aí eu tive um intervalo, né? E eu fui aos poucos recebendo do meu psiquiatra e dela autorização para voltar às minhas atividades normais. E eu imagino voltar que quando a pregar, você... fazer palestra. Sim, e eu imagino que quando você voltou a atender pessoas, não adianta, por mais que você tenha estudado sobre a doença, quando esse paciente chegava para falar com você e você tendo passado pela experiência, você tinha uma outra visão, né, para atender aquele paciente. Sim, e hoje, quando o paciente chega no meu consultório, eu já digo para ele já chega e fala, Fran, eu estou sentindo uma coisa que eu não sei te explicar. Eu falei, mas eu já sei o que você está sentindo. Então, eu tenho exatamente o tratamento, o passo a passo para ele ficar bem. Outra coisa muito importante que aconteceu comigo, com tudo isso, minha mãe conseguiu manter a despesa da minha casa. Meu tratamento ficou por R$ 1.300 mensais, porque a medicação caríssima, Nossa. Tratamento psiquiátrico caríssimo. Só a terapeuta que ela me acompanhou e me acompanha até hoje não cobra nada de mim. Mas a terapia MDR é uma terapia cara também, mas muito eficaz. Então, se fosse juntar tudo, seria R$ 2.000 brincando por mês. E aí, o que acontece? Eu recebi ajuda da igreja. De repente chegava as sacolinhas de medicação, chegava o dinheiro com o valor da consulta. Então a igreja se comoveu com a minha história, com a minha situação. E por eu ser conhecida aqui, os irmãos eles se juntaram numa campanha e eles manteram meu tratamento durante 4 meses até que eu pudesse voltar ativa, pudesse voltar a me recuperar para poder trabalhar. Então, eu tive o apoio da minha família, que foi extremamente importante, dos meus amigos, de uma amiga que sofre até hoje com depressão. Então, eu chegava na casa dela, ela me abraçava, ela me dava todo o apoio que eu precisava naquele momento, porque uma pessoa que está com crise de depressão, e eu desenvolvi também o transtorno de dependência afetiva, que é uma coisa que foi trabalhada também comigo, que foi decorrente do luto mal elaborado pelo meu pai ter morrido muito cedo. Então, eu acabei desenvolvendo esse transtorno que veio dar sinais agora, já na fase adulta. Então, você percebe que muitas coisas vieram da infância e que tiveram consequências na fase adulta. Claro. É muito bonito ver essa comoção que a igreja teve, né, que se organizou, e a família também, claro, mas eu imagino que para alguém que está passando por um problema tão profundo de depressão assim, não é só o aporte financeiro que ajuda, mas ver todo mundo se movimentando, né? Eu queria agradecer muito. De apoio. Eu queria muito mais uma vez agradecer você ter aberto seu coração aqui como profissional de saúde mental, dizendo e assumindo que teve um problema e como o superou. Muito bom ver que você está bem, falante, feliz e para cima, desenvolvendo o seu trabalho. Então, Fran, parabéns, muito obrigado pela sua história. Que Deus continue te abençoando, ajudar outras pessoas a serem curadas dessa doença tão terrível. Eu queria agradecer também a você aí de casa que ficou acompanhando aqui a nossa história. A gente volta amanhã às 11h30 da noite com mais um lindo testemunho para você. Até lá, tchau, tchau.